Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 25, que está escrito assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Você já parou para pensar por que eu e você temos tanta facilidade em recordar os momentos ruins que nós vivemos na nossa vida? Infelizmente, essas memórias elas podem nos impedir de avançarmos em algumas áreas da nossa vida. Essa armadilha pode nos levar a uma espiral, a um lado de pessimismo, de ingratidão, de só enxergar as coisas ruins e ter um peso muito maior às coisas ruins do que às coisas boas, sabe? Termos umas palavras de ingratidão mais do que de gratidão, termos um olhar que está sempre esperando algo ruim do que um olhar que espera coisas boas, que enxerga coisas boas, que vê em coisas boas, né? A nossa memória ela pode nos levar para esse lugar. Essas armadilhas, elas começam na nossa mente, no nosso pensamento. Para lutar contra isso, eu e você nós temos que nos esforçar em lembrar dos bons momentos. Você pode parar, às vezes, para pensar em um bom momento e às vezes você não lembra do cheiro, às vezes você não lembra das cores, às vezes você não consegue trazer à memória as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que você viveu. Mas se você for fazer a mesma coisa com algo ruim, você consegue sentir o cheiro, você consegue ter aquelas emoções daquele momento, você consegue trazer à memória como se você estivesse vivendo ou revivendo aquele momento, até mesmo no sentido do seu corpo, entende? Então, para nós lembrarmos dos bons momentos é um pouco mais difícil. É por isso que na terapia e em várias ramificações de conhecimento próprio, de você se autoconhecer, de você colocar para fora aqueles sentimentos, eles sempre colocam para você ter diários. Diários de gratidão, diários do que aconteceu, diários de sentimentos, para que você possa colocar para fora aquilo que está acontecendo com você e depois de um tempo você pegar aquilo e você ler. Então, por exemplo, o Diário da Gratidão, ele é muito legal porque ali você escreve várias coisas que aconteceram com você ao longo do ano e no final do ano, por exemplo, você relembra tudo aquilo que você viveu, sabe? E isso faz com que a sua memória, com que o seu córtex cerebral, ele comece a valorizar mais as coisas boas que você viveu, a enxergar mais o lado bom das coisas do que o mais ou menos, sabe? Do que o copo meio cheio, como dizem por aí. Então, são esforços que eu e você precisamos fazer para a gente não ter uma ótica só de pessimismo, só de derrota, só de destruição, só de acharmos que nós não saímos do lugar, que nada de bom aconteceu conosco, que parece que o mundo está acontecendo lá fora e todas as pessoas estão avançando e a gente está parando. Eu não sei se você já viveu tempos assim, mas eu já vivi tempos assim. E quando eu comecei com essa prática desse diário de gratidão, eu comecei a ver que não, que as coisas estavam acontecendo, mas não no ritmo que eu queria, não no passo que eu queria, não do jeito que eu queria, não com o volume que eu achava importante, mas estavam acontecendo dinâmicas diferentes dia após dia, semana após semana,
que estava trazendo sim crescimento, transformação, mudança, percepção diferente. E eu falei, uau, como pode? Se nós deixarmos só por aquilo que nós estamos vendo e muitas vezes sentindo dentro de nós, nós somos altamente enganados por um sentimento mentiroso de que as pessoas estão avançando, as coisas estão acontecendo para os outros e para a gente nada. Quando na realidade a nossa vida, ela é como uma montanha russa, ela sobe, ela desce, ela vira, sabe? Ela está acontecendo. E muitas vezes nós estamos tão apegados na tristeza, no vitimismo, na dor, que nós não conseguimos ver tudo de bom que Deus tem feito na nossa vida. Então nós precisamos nos esforçar para lutar, para lembrarmos dos momentos bons que nós vivemos com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos amigos, que tivemos na nossa infância, que tivemos na nossa adolescência, que tivemos às vezes num trabalho onde a gente não está mais. Alimentar a nossa fé é um exercício diário, é trazer à nossa memória tudo aquilo que Deus tem feito com gratidão. E não há melhor forma de fortalecer a nossa fé do que recordarmos o que Jesus Cristo já fez por nós, o que Jesus Cristo já deixou ensinado para nós, o que todos os apóstolos e todas as pessoas que Deus chamou para um propósito deixaram escrito para nós. Seja de acerto, seja de erro, porque nós podemos aprender através dos ensinamentos e dos erros das outras pessoas. A palavra do Senhor o tempo todo fala que nós devemos lembrar do que aconteceu. Sabe, nós precisamos recordar o que aconteceu. Quando você pega a Bíblia para você ler, você vê que várias coisas são repetidas muitas vezes. E às vezes você fala assim, nossa, eu já li isso aqui várias vezes. É porque a própria Bíblia está querendo fazer com que você lembre daquilo que é importante, que não pode ser esquecido e que muitas vezes nós esquecemos. Então a Bíblia está nos alertando, olha, eu já falei sobre isso com vocês, mas eu vou falar de novo para reforçar esse ensinamento. Jesus Cristo, está escrito na palavra do Senhor que ele veio e ele ensinava as pessoas que estavam próximas a ele. É por isso que é tão importante nós pegarmos a Bíblia para ler e nós buscarmos aprender com a Bíblia. Porque ela está ali para nos ensinar o que é certo, ensinar o que é bom, ensinar o que deu certo, ensinar aonde nós podemos colocar as nossas fichas, ensinar aonde nós devemos estar vigilantes, atentos, ensinar casos que deram certo e casos que deram errado. Ensinar palavras que trazem destruição, ensinar palavras que trazem crescimento. Entende? Então a Bíblia ela está o tempo todo nos chamando ao ensino, ao aprendizado, ao desenvolvimento, ao crescimento e trazer à memória tudo aquilo que nós aprendemos na Bíblia é o que vai nos fazer agir de maneira correta e ter o crescimento que a gente tanto deseja. Então traga à sua memória o que Deus já fez com você. Leia a palavra e veja as maravilhas que Deus já operou na vida de todos aqueles que já creram no Senhor, que escolheram confiar no Senhor, que andaram com o Senhor. Busque testemunhos de pessoas na internet. Tem tantos testemunhos maravilhosos que edificam a nossa vida, que constroem a nossa vida, que às vezes até nos traz um direcionamento para a nossa vida naquele momento. Sabe quando às vezes você está perdido, às vezes você está magoado, às vezes você está ferido e você fala assim, eu vou assistir um vídeo, aí você pega lá um testemunho de alguém e essa pessoa vem falando às vezes exatamente aquilo que você está vivendo naquele momento e aquela pessoa fala assim, olha, eu fiz isso, isso e isso. E aí você começa a fazer também, você começa a sair daquele lugar de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, aonde até então você não sabia o que fazer, mas a partir daquele momento você já teve uma luz te guiando, a luz de Jesus, a luz da palavra do Senhor, a luz daquilo que edifica as nossas vidas e que traz esperança para a nossa vida. Então ouça essas pessoas, veja essas pessoas, leia a Bíblia, aprendendo verdadeiramente aqueles ensinamentos. Leia a palavra do Senhor com intencionalidade, intenção de entender,
de compreender, de aplicar ela na sua vida. Entende? Persiga as promessas do Senhor. Aqueça o seu coração com a palavra do Senhor. Volte-se para o alvo que é Jesus Cristo. Creia e crie também o hábito de agradecer. Faça um diário de gratidão para você. Às vezes, aquilo que você vai escrever ali vai ser aquilo que vai te fortalecer lá na frente. Coisas que você vai olhar e você vai falar, meu Deus, eu já tinha esquecido que eu tinha passado por isso. É igual fotos. Quando você pega seu álbum de fotos antigo da sua família, que você vai ver, você fala, nossa, eu já tirei essa roupa. Nossa, olha como é que eu era diferente quando eu tinha esse cabelo. Nossa, Deus, eu fiz essa viagem para esse lugar, eu já tinha esquecido. Nossa, Deus, eu não lembrava mais desse momento que eu vivi. E o diário de gratidão, ele também serve para isso, para trazer à nossa memória aquilo que não pode ser esquecido, que Deus já fez na nossa vida. E por isso nós estamos aqui onde estamos hoje, porque as mãos do Senhor nos sustentou em todo esse tempo. Então, crie o hábito de agradecer. Busque na sua memória o que Deus já fez por você, por algum familiar seu, o que Deus já fez através da sua vida para alguém. Isso também é muito edificante para nós. E creia que Deus fará ainda coisas maiores na sua vida e através da sua vida, porque Deus está sempre agindo em nós e através de nós. Então traga esperança, fé, contentamento, gratidão à sua memória. Reserve tempo, sabe, para você orar e procure lembrar tudo que Deus já fez na sua vida. Só de você estar respirando, andando, pensando, falando, enxergando, tendo saúde, mesmo que você não tenha tudo aquilo que você deseja, mas o pouco que você acha que você tem, agradeça por isso. Porque Deus está cuidando de você. Leia a palavra de Deus, encha a sua mente da palavra de Deus, da esperança, de fé, porque a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz e verdadeira, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela transforma o nosso ser, ela transforma a nossa maneira de enxergar e sentir as coisas que estamos vivendo. Lembre-se de que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Não desanime, prospere, continue, persista, porque Deus está fazendo grandes coisas e nós precisamos enxergar as bênçãos de Deus e as provisões de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer pela porção da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigada porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre nós, nos dando a oportunidade de ver a beleza, ver as bênçãos, ver as grandezas de tudo aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida todos os dias. Ah, Senhor, às vezes os pensamentos ruins, eles querem nos dominar. Ajuda-nos a esquecê-los, a combatê-los, a deixá-los de lado, sabendo que eles são pensamentos que querem nos destruir, nos paralisar, nos fazer desanimar no caminho. Nós, Pai, queremos recordar todas as coisas boas que o Senhor já fez por nós e através de nós, e elas foram tantas, Pai. Nos faça recordar, que nós possamos lembrar dos momentos bons que Deus tenha proporcionado na nossa vida todos os dias. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor não nos tem abandonado. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Na nossa fraqueza, o Senhor tem sido a força que nos tem feito perseverar todos os dias. E por isso nós agradecemos, louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fique com Deus e um grande abraço.